Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula hoje será sobre expressões numéricas, ok? Esse conteúdo se encontra no livro de vocês, para quem tem um livro, né? Da página 66 até a página 70, ok? Bom, e o que são expressões numéricas? São sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem, tá? Pois bem, duas ou mais operações, beleza? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, apenas 4 mais 3, que é igual a 7, né? Então, eu tenho aqui apenas uma adição. Nesse caso, não caracteriza uma expressão numérica, tá? Que para ser uma expressão numérica, tem que ser duas ou mais operações. Como assim, professor? Veja bem, se eu tenho aqui, ó, 4 mais 3 menos 2, aí sim, nesse caso aqui, caracteriza uma expressão numérica, porque nós temos aqui, ó, duas operações diferentes, né? Temos uma adição, que é 4 mais 3, e temos também uma subtração, que é 3 menos 2, ok? Aí sim, aqui é uma expressão numérica, né? Outro exemplo, né? 5 vezes 6 menos 4. Também é um exemplo de expressão numérica, né? 10 dividido por 2, né? Vezes 3, né? É outro exemplo de expressões numéricas. Sempre que a gente tiver duas operações diferentes ou mais, né? Caracteriza-se expressão numérica, ok? Pois bem, expressões numéricas com todas as operações, né? Com todas as operações: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então nós temos aqui, ó, as quatro operações fundamentais, né? Adição, que é mais, subtração, que é menos, multiplicação, que é vezes, e divisão, que é dividir. E temos a potenciação. Então, eu citei para vocês aqui, ó, um exemplo de expressão numérica, a qual consta as quatro operações fundamentais mais a potenciação, tá? Então, temos aqui, ó, uma potenciação, né, que é 2 elevado à quarta potência, e temos aqui outra potenciação, 3 elevado ao quadrado, beleza? Temos aqui uma divisão, né? Aqui temos uma adição, que é 4 mais 3, uma multiplicação, 3 vezes 10, e uma subtração, que é 10 menos 5. Bom, e aí, professor, como eu faço para calcular essa expressão? Pois bem, pessoal, para se calcular uma expressão, existem regras, né? Assim como você faz uma adição, né? Uma subtração. Por exemplo, você vai fazer uma adição aí de unidade, dezena e centena. Primeiro nós somamos a unidade, depois somamos a dezena, depois somamos a centena e assim por diante, né? Assim? Então, com a expressão numérica não é diferente. Existem regras a ser seguida, né? Veja bem, regras a ser seguida quanto às operações, tá? Então, quem é que eu calculo primeiro? É a adição? É a subtração? É a potenciação? Pois bem, primeiro, pessoal, se uma expressão numérica ela tem potenciação, que é o caso dessa daqui, né, que tem duas potenciação, primeiro nós calculamos a potenciação. O restante da expressão a gente copia normalmente. Então vamos lá. 2 elevado à quarta potência. Quanto é 2 elevado à quarta potência? É 16. Por que 16, professor? Veja bem, ó. 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Lembra quando nós estudamos potenciação? Aí multiplicamos, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16.
Então, 2 elevado a 4 potência é igual a 16. Está aqui o 16, beleza? Dividido por 4, né? Mais, aí calculamos outra potenciação, 3 elevado ao quadrado. Quanto é 3 elevado ao quadrado? 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Aqui, pessoal, 9. Vezes 10 menos 5, ok? Observe, pessoal, que nessa sequência aqui não tem mais potenciação, porque já calculamos, beleza? Então, qual é o segundo passo? O segundo passo agora, nós vamos calcular a multiplicação ou divisão. Caso tenha na expressão numérica multiplicação ou divisão, aí você vai calcular elas, na ordem que aparece, viu? Se aparecer primeiro a multiplicação, você calcula a multiplicação. Se aparecer a divisão, calcula a divisão. Então tá. Então veja bem, nessa sequência aqui agora, né? Nós temos aqui, ó, apareceu primeiro uma divisão. Então vamos calcular ela e copiar o restante, né? Veja bem, ó, 16 dividido por 4 dá 4, mais 9 vezes 10 menos 5. Aí você me pergunta, pessoal, mas não poderia, por exemplo, já calcular direto aqui 9 vezes 10? Poderia sim, porque você já calculou aqui, né? Você já calculou a divisão primeiro. Então você poderia fazer direto aqui, tá? Eu fiz assim, eu preferi tornar a copiar para facilitar o entendimento para vocês, beleza? Bom, na regra aqui não diz que a gente calcula primeiro a multiplicação ou divisão, quem apareceu primeiro? Então aqui apareceu primeiro a divisão, né? Calculando primeiro, tá? E agora, nessa sequência aqui, ó, nós só temos agora a multiplicação. Então, veja bem, então vamos calcular agora a multiplicação. Repetimos o 4, né? Mais, agora, 9 vezes 10, que é 90, menos 5, beleza? E, por último aqui, qual é a regra? Em terceiro lugar, a gente vai calcular a adição ou subtração. Quem apareceu primeiro, né? Então, aqui apareceu primeiro uma adição. 4 mais 90, que é 94. Menos 5, né? Menos 5. E o resultado, 94 menos 5, é 89. Ok, pessoal? Pois bem. Agora, expressão numérica quanto ao uso dos parênteses, né? Nessa unidade, nós vamos estudar, pessoal, só com o uso dos parênteses, tá bom? Veja bem, temos aqui, ó, uma expressão, 40 menos 5 vezes 6 mais 4, né? Observe que dentro dos parênteses tem uma multiplicação e tem uma adição, ok? Então, qual é a regra? Calcular primeiro a multiplicação. Você vai resolver o que está dentro do parente, não é isso? Como dentro do parente tem uma multiplicação e depois uma adição, então você calcula primeiro a multiplicação. Se fosse uma divisão, você calcularia primeiro a divisão, tá? Então, repetimos aqui o 40, né? Menos. Tornamos a abrir o parênteses. Por que abrimos novamente? Porque é preciso fazer a multiplicação primeiro. Então, 5 vezes 6, 30. Mais 4. Aí fechamos o parênteses. Beleza? Repete aqui, 40, né? Agora não precisa abrir parênteses mais, por quê? Porque você já vai calcular direto. Quando tem uma única operação dentro do parênteses, já calcula. 30 mais 4, 34. 40 menos 34 é igual a 6. Entenderam, pessoal? Então é isso aí. Então, a regra é, primeiro a potenciação, né? Mas como aqui não tem potenciação, a gente calculou o quê? A multiplicação, né? Que está dentro do parênteses aqui, ó. Isso, né? E por último, nós calculamos aqui a adição e a subtração. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nesse primeiro momento, eu vou passar umas atividades para vocês, porém, só com adição e subtração, tá bom, pessoal? Aí na aula seguinte, se vocês dominarem bem o conteúdo,
eu já passo para vocês também a expressão numérica com multiplicação e divisão. Ok? Boa sorte e até a próxima.